Manu, é extremamente importante, assim, igual que a gente estava falando agora, dessas questões das pessoas que viram gênios, viram especialistas. Como seria importante se todas as pessoas TEAs soubessem que também têm essas altas habilidades e fossem treinadas para que elas conseguissem êxitos, né? E de alguma maneira, assim, igual dessas formas que a gente estava falando, de ser especialista, de... E até de viver, assim, né, com uma qualidade de vida melhor. Porque, às vezes, a gente espera que aquele indivíduo que é excepcional, ele tenha um resultado muito bom. Às vezes, o melhor dos resultados é o benefício próprio. Né? É a pessoa não sofrer com sintomas, com comorbidades, é a pessoa conseguir estar em vários lugares, tolerar os barulhos, né? As questões sensoriais. Então, isso é um ganho. A psicoeducação para ele em relação ao TEA, as dificuldades que ele tem, né, dentro de uma mente de altas habilidades, é fundamental para que ele se aceite e para que ele se preserve também, não é? Emocionalmente. Perfeito. A gente não tem que fazer... olha que interessante, né? Há pouco tempo atrás se discutia muito em alguns fóruns sobre essa questão de a gente precisa trazer o indivíduo do espectro autista que tenha questões sensoriais, a gente precisa trazê-lo para o sensorial. Então, fazer barulho para ele se incomodar, até ele se adaptar... Tinha a Flávia isso? já tá assim. Tinha isso? Era assim antes? Você fazia de uma forma bastante assim. Era como se fizesse uma dessensibilização. Tentando fazer uma dessensibilização que nunca funcionou, nunca deu certo. Porque só aquele estressava indivíduo mais, fica coitado. extremamente né, estressado e ele não consegue ali. Ele leva um tempo para conseguir ter qualquer tipo de condição emocionalmente. E geralmente ele desregulava, né? Então, hoje a gente consegue entender que o suportar é uma resposta. Não é um treino. Ninguém vai ficar lá balançando o sininho para aquele indivíduo conseguir lidar com aquele barulho. Mas à medida que ele vai melhorando o aspecto emocional, as questões sociais, ele vai tolerando mais e o sensorial fica menos evidente, né? Então, hoje a gente consegue perceber a evolução de tratamento e a gente consegue entender, é um problema social, então a gente precisa atacar o social e não os sintomas, né, sensoriais. Entendi. E assim, nesse caso, uma pessoa com dupla excepcionalidade, TEA e altas habilidades. Então, o treinamento principal é treinamento de altas de habilidade social. Tá. E aí eu vou aproveitar para perguntar de novo para Flá. Como é que assim, essa inabilidade social de quem tem o transtorno do espectro autista? Como é que é na clínica? Na clínica, em vários aspectos. Em relação à comunicação, principalmente, normalmente são pessoas que têm uma dificuldade de iniciar uma conversa, de manter uma conversa, de falar coisas triviais, não tem aquela naturalidade. Um paciente ontem falou isso para mim. Falou assim para mim, eu tenho dificuldade de procurar os colegas para pedir ajuda. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, porque eu não sei como eu chego. Tanto que eu indiquei você de novo para ele procurar você para fazer treino de habilidade social. Porque as pessoas normalmente chegam e perguntam da família, de uma maneira natural, perguntam como a pessoa tá, se foi tudo bem. E eu chego falando assim, X mais X é Y, você pode me ajudar nisso? Né? Então, normalmente, não é uma questão de linguagem, de saber, mas é uma questão, às vezes, de conexão. Né? Sim. E assim, normalmente as pessoas têm uma dificuldade de manter relacionamentos mais... facilidade de fazer amigos, né? E aí, então, são pessoas que normalmente, socialmente, são mais isoladas. Também por não ter interesse de fazer atividades sociais, ir numa festa... interagir muito, ou até por uma questão de hipersensibilidade sensorial. Normalmente não sai de casa, né, Manuel? Então, assim, acaba tendo uma limitação bem maior social. A questão social é um impacto maior, né? E o treino de habilidade, ele tem esse lugar, né? Ele faz com que aquele indivíduo consiga
pelo menos entender que a gente está falando de que outras pessoas têm vontades diferentes. A grande questão, né, dentro da dificuldade social de quem tem o transtorno do espectro autista é o que nós chamamos de teoria da mente. Então, eu não consigo interpretar ou entender que o Paulo tem um desejo, uma vontade sobre o mesmo assunto completamente diferente que eu. Então, o que acontece? Eu tenho um paciente, não sei, eu acho que ele me permitiu falar, mas eu vou falar sobre só a situação. Ele não gosta muito de animais, né? E aí chegou uma menininha lá na recepção e mostrou e falou assim para ele: você quer ver meu cachorro? Tá aqui no celular a foto do meu cachorro, posso te mostrar? Qualquer pessoa que não está no transtorno do espectro autista vai entender. Pô, que saco, eu não quero ver cachorro nenhum. Mas eu vou dizer, vou fazer um sorrisinho, ela vai me mostrar o cachorro. Vou perder 10 segundos. E sigo minha vida aqui. Ele falou, eu não quero ver o seu cachorro. Né? Isso explica muito a teoria da mente. Mas a menininha também era ateia? A menininha também era ateia. E ela sofreu com isso ou ela levou numa boa também? Ela olhou pra ele e falou, ok, não vou mostrar. E pronto. E pronto, e sentou. A gente tá falando ali de duas pessoas com questões de teoria da mente. Sim. Ela poderia ter ficado irritada, incomodada, sofrer, mas não, ele não quer ver, né? E ele também não percebeu essa relação. Então, assim, não existe essa conexão que a Flávia falou no início, né? É uma dinâmica que fica separada. É como se a gente pegasse e olhasse a situação social em blocos. Eu consigo ver ela e consigo ver ele. Mas eu não consigo ver os dois juntos. Né? Não tem conexão, né? Principalmente quando são os dois, né? Principalmente quando são os dois. Eu não sei, não consigo dizer se ela não ficou chateada. Mas ela não expressou da forma... Como se uma outra pessoa iria ficar bastante frustrada, né? Normalmente então uma neurotípica, né? Nossa, que cara grosso. Cara chato, sai daqui, né? Faz qualquer coisa assim. Né? Não que isso fosse afetá-lo, porque também não. Sim. E essa dificuldade também igual que você está falando, a teoria da mente, de você aferir o que o outro pensa, o que o outro sente. Mas também essa questão da inocência, da dificuldade de entender as metáforas, ironias, as piadas, os bullying, né? Então, isso acaba afetando bastante a questão social. Sim. Mas, normalmente, com altas habilidades, essas questões acabam sendo, de alguma maneira, diminuídas? Isso. E olha aqui que é interessante, né? A gente fala muito sobre dificuldade social no transtorno do espectro autista, muito para menos. Então, é aquele indivíduo que não se socializa muito, ok? Mas a gente tem também aqueles com dificuldade em teoria da mente que vão para cima. Que não tem noção, né? Que, na verdade, acaba sendo inconveniente e não tem essa percepção. Sim, sim, que vão ficar na cola, que vão identificar alguém, vão tratar aquela pessoa assim com um exagero emocional muito grande. Não tem noção quando é para parar de falar, quando as pessoas estão entediadas do assunto. Cria uma dependência sobre determinadas pessoas, quer dizer, é disfuncional a socialização. Não é caracterizado por menor nem por maior. A gente vai encontrar uma socialização disfuncional naquele perfil. Né? Mas agora eu vou dar uma de TDAH. A pergunta era sobre o padrão? Eu não lembro. Tá bom. Mas eu tenho outra pergunta. Aqui ele fala assim, em relação... Porque assim, quando a gente fala do espectro autista, a gente está falando de essas características fundamentais do autismo que a gente acabou de falar, né? Porém, em pessoas que podem ser completamente diferentes. Então, você pode ter uma pessoa com atraso mental, com suporte 3, e pode estar falando de uma pessoa com altas habilidades, que trabalha num mundo corporativo e que tem um salário milionário. E que geralmente está na grande maioria das vezes, e que geralmente no suporte 1. Tá no suporte 1, né? Que às vezes precisa mais de um suporte social. Exatamente.
Então, mas assim, quando... Agora eu não sei o que ia perguntar. É que é muita informação, né? Então, eu tava falando da questão do espectro autista, que pode ter essas duas... tá. E assim, essas pessoas que são muito habilidosas e que são realmente... Dá um exemplo aí de artistas, de gênios aí que são... Beethoven? Beethoven. Não, no mundo corporativo. Bill Gates. Bill Gates. Eu só lembrei do Bill... Não, Steve Jobs. O cara do Tesla lá, o Mark Zuckerberg, não. Mark Zuckerberg é Facebook. Mas pode ser também. Mas o Elon Musk. Ele é padrãozão mesmo, né? Dentro do perfil, assim. Sim, o né? Elon De Musk. Corporativo, de aquele perfil. E parece que mais... ele não tem muito filtro social também. Né? Essas pessoas precisam de suporte? Então, o que acontece com essas pessoas é a questão da qualidade de vida. Né? Elas vão ter resultados bons, geralmente isso é muito mais da ordem da altas habilidades do que do transtorno espectro autista, né? Vão ter resultados fantásticos em termos profissionais, mas em termos de qualidade de vida, eu acho que vai significar aí algum tipo de prejuízo. Então, algumas pessoas ficam realmente fora, assim, do contexto social, não conseguem perceber e entender algumas manobras de algumas pessoas mais, né, que podem afetá-lo, que podem prejudicá-lo. A gente vê muito essa relação do Elon Musk com o presidente dos Estados Unidos, Sim. né? Então, a gente vê uma pessoa aí com uma questão muito mais social mesmo, né? E com aquele outro indivíduo com algum prejuízo. Então, por mais que ele seja muito inteligente, essa relação ela vai ter muitos altos e baixos. Ela talvez se passe a perna, né? Pensando em algumas questões assim que pode acontecer. Né? Em termos sociais. Mas em termos profissionais, em termos de fazer dinheiro... Né? Mas a gente está falando das exceções, né? A gente está falando das exceções. Porque altas habilidades são as exceções, né? É super a exceção aí. Mas é interessante, 70%. quando você assiste aquele filme A Rede Social, que é a biografia do... Acho que é esse nome, né? A Rede Social. Do Mark Zuckerberg. Você já assistiu esse filme? Já. Ele tem, assim, total dificuldade de se relacionar, né? Com as pessoas. Sim. Tanto é que ali, de novo, né? Ele precisou de um auxílio, que eu encho a boca para dizer que foi de um brasileiro, né? Para que ele pudesse ter um resultado tão bom em rede social, né? Porque ele não tinha, né, esse lado... Ele tinha inteligência... E quando ele corta o brasileiro, por exemplo, que é? Você acha que ele agiu por um... Mas foi má fé de um Foi má TEA? fé? De um TEA? Então, estranho, a gente né? não sabe exatamente, porque no filme a história é um pouco... tendenciosa pro brasileiro, Exatamente. Né? Porque o que também se fala é que isso foi muito às claras, né? É que ele só não tinha uma socialização para levar a situação de a banho-maria num jeito mais assim flexível. O que faltou, na verdade, foi flexibilidade. O que aparenta ali pra mim, no filme, pelo menos, é que assim, ele foi no preto e no branco, né? Assim, ele foi direto. Você não tá, eu vou fazer. Eu vou tirar você. Aí é aspecto autista, né? Aí exatamente. Gente, muito bom de novo. Eu agradeço mais uma vez. Tema muito complexo também, quente, mas muito interessante. Muito obrigada, Manu, por ter vindo. Eu agradeço. E sempre estar vindo aqui. E a gente precisa falar do nosso patrocinador. Exato, Espaço Saúde Vale Sul Shopping, que é no Vale Sul Shopping. Como a gente sempre fala, né, Flávia? Você não precisa só no shopping agora para comer ou fazer comprinhas. Você pode cuidar do seu corpício, da sua mente, da pele, como Flávia faz. Não parece que Flávia tem 88 anos, gente? Ela tem, né, Flávia? Tem metade. Metade disso. Que ela cuida da sua pele com a dermatologista. Dá um Espaço Saúde. Vale Sul Shopping.
Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Manu, quais são as suas redes sociais? Então, é Emanuela, neuropsicóloga. Olha, ela lembrou. Eu ia falar que você tinha problema de memória operacional, se você não lembrar. E é Emanuela com O e 2 L's. Exato. Doutora Flávia Sano. E Psi Paulo Siqueira. Não esqueça também no @surtadamente podcast, tanto no TikTok quanto no Instagram. E aqui também, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, que é muito importante, senão você não vai receber as notificações dos vídeos. E também de escrever aqui nos comentários o que você achou desse episódio e também compartilhar esse vídeo para alguém, né, Flávia? Que é muito importante. É isso aí, meus surtadinhos, minhas surtadinhas. Beijo para vocês, até semana que vem. Até semana que vem.